Estou batendo um papo com o professor doutor Nilson Euclides, nosso analista político. Eu gosto muito de conversar com o professor Nilson Euclides porque, doa a quem doer, ele faz análise muito criteriosa, muitas vezes contundente, mas sempre com muita isenção. É por isso que nós o convidamos para estar conosco. Professor, tem pergunta dos internautas. Professor, vou repeti-la para quem pegou a entrevista a partir desse segundo bloco. A Márcia Barbosa diz o seguinte: professor, acompanhei as entrevistas e os candidatos, quando questionados a respeito do seu plano de governo, deram respostas evasivas. Qual o seu posicionamento a esse respeito? O senhor concorda com a Márcia? Concordo, sim. Eu vou além. Até a pergunta é interessante porque ela vai dar a oportunidade de fazer a seguinte colocação. Respostas evasivas e ausência significativa de projetos reais, né? As pessoas estão muito preocupadas com demandas da população, demandas técnicas, trânsito, a questão do transporte, que são questões importantíssimas, a gente não pode negar isso. Mas o que leva a esses candidatos, os três candidatos, terem nos seus discursos uma ausência significativa de projetos e de ideias claras, ideias inovadoras, porque há, sem exceção, isso eu estou dizendo a nível Acre, região norte do Brasil, uma ausência de ideologias. O que nós estamos verificando no processo político no Brasil é que há um esvaziamento do discurso ideológico e, por isso, esse esvaziamento está proporcionando a entrada de outras questões, por exemplo, de cunho religioso dentro do processo eleitoral, em substituição a essa ausência de ideias, ideologias, que é, de certa forma, a matéria-prima de todo partido político. E a gente vê o quê? O discurso de todos os candidatos, pelo menos os três principais candidatos, adentrarem nesse campo de resolver problemas, demandas que a gente sabe algumas são do início do século XX. Ficou claro, professor, que os candidatos de oposição evitaram o embate entre si e voltaram, obviamente, seus canhões para o candidato da Frente Popular. Essa era uma postura que o senhor também já esperava. Não, claro, sem dúvida. Vai ser a estratégia de segundo turno, por exemplo. Mas eu acho que ainda foram muito educados ainda. Eu até esperava que fossem um pouco mais agressivos. Mas eu acredito que esse tom deve elevar um pouquinho, até por parte também do candidato do governo. Acredito que quando as pesquisas começarem a sair e derem realmente a verdadeira face do que vai ser esse processo eleitoral, nós teremos aí um avanço maior, digamos, o discurso deve subir um pouco mais o tom, mas para início digamos que está dentro da média, né? Mas eu não vi assim nenhuma coisa muito contundente. O Tio Bocalon fez algumas colocação com relação ao... porque nós temos, na verdade, um candidato que aposta no discurso de vamos juntos fazer o novo, né? Mas eu sempre digo aos alunos, que novo, cara pálida? Afinal de contas, novo do quê? É o mesmo que está governando há 16 anos, há 8 a prefeitura e há 12 o governo. Então, é difícil emplacar um discurso do novo, não é porque ele é uma pessoa não conhecida que necessariamente ele represente o novo. Por outro lado também, nós temos os candidatos da oposição ainda nadando dentro desse espaço de ausências de algumas ações que o governo petista não conseguiu inserir na cidade. Não ficou claro durante esta série que os candidatos de oposição têm projetos diferentes, embora sejam de oposição, que estão, obviamente, bem separados, como já estava sendo costurado durante esse processo pré-eleitoral? Olha, eu confesso a você que eu não identifiquei uma diferença, digamos, significativa, ideologicamente falando. Tá? Eu não estou aqui discutindo o plano de governo, tecnicamente, porque não li o plano de governo de nenhum dos três candidatos. Eu apenas verifiquei alguns pontos aqui que algumas pessoas me mandaram, tal, mas não me sentei, não participei de nenhum, então eu não tenho conhecimento profundo do que seja. O que a gente entende é o seguinte: o que seria o diferencial se esses três candidatos representassem grupos políticos com ideologias diferenciadas? Nós teríamos propostas que avançariam além, por exemplo, de resolver problemas de tapar buraco em rua, de fazer rede de esgoto. Por exemplo, um grupo mais conservador, um grupo mais liberal, um grupo mais progressista. Mais progressista. Por exemplo, nenhum dos três candidatos... Como é, por exemplo, na eleição americana. Se debate muito isso, o conservadorismo, o liberal, o mais progressista. O que está acontecendo aqui? Os candidatos, eles não têm viés ideológico. A grande verdade é essa. Eles estão se apresentando como pessoas que vão tentar resolver os problemas da cidade. Problemas esses que são problemas históricos, esses que as pessoas precisam entender. E um partido político não pode se limitar a apresentar uma proposta simplesmente para resolver, por exemplo, o problema de asfalto, de água, que são problemas importantes, que deveriam ter sido resolvidos há muito tempo atrás. Por que não foram? Porque nós temos um processo
retórico, político, excludente. Eu não ouvi nenhum candidato falar aqui, por exemplo, de orçamento participativo, que era uma bandeira do PT. Cadê? E a participação popular? E essa ideia de retornar a cidade para o povo, não a cidade do povo, mas a cidade para o povo. Quer dizer, você ouviu algum candidato, pelo menos... Mas entre linhas deixaram a entender que farão isso, né? Farão quem? Eles? E a participação popular? E os conselhos gestores? E as comunidades que estão envolvidas em que sentido? E a utilização dos novos mecanismos de tecnologia de comunicação? Não tem um projeto que indique, por exemplo, que nós teremos uma fragmentação do poder na cidade, a participação mais aguda do cidadão comum, dentro da sua comunidade, discutindo e participando. Todas as decisões e todas as soluções, sem nenhuma exceção, vêm de cima para baixo. Pergunta dos internautas. Olha, o Neudes Pereira é o seguinte: o candidato Marcos Alexandre cresceu muito nestas últimas semanas, aqui segundo o Neudes Pereira. Campanha pé no chão de um bom resultado? E aí, professor, o senhor concorda com o Neudes? Eu não sei porque eu desconheço os números. Eu tenho a pesquisa, a última pesquisa, que ele estava em torno de 16%, 18%. E o Tião Calon 46%. Eu não vi nenhuma pesquisa oficial, tá? Se existem pesquisas internas dos partidos, eu não tenho conhecimento. Portanto, esse crescimento a gente só vai poder avaliar realmente na primeira pesquisa que sair. O Willamis França diz assim: boa noite, Alain. Gostaria de saber do professor Nilson Euclides se na política não se faz necessário a alternância de poder, seja ele qual for. E aí, professor? É interessante essa questão, por exemplo, eu peguei uma parte da fala do candidato Marcos Alexandre, que ele disse o seguinte: porque você ter projeto, porque se o candidato não tem projeto, a população está dando um cheque em branco para ele. Aí eu pergunto a você, essa ideia de que o fato de você eleger um candidato que não tenha um projeto, o objetivo é dar um cheque em branco, significa o quê? Que a população não participa dessa gestão. Porque nenhum candidato que tem o controle social da sua atividade usaria um cheque em branco. Então, quer dizer, são essas nuances que você vai ouvindo no discurso dos candidatos, que você percebe o distanciamento que existe da pessoa que se apresenta como representante, candidato ou exercer um cargo executivo, da realidade política e da importância que é você, enquanto representante, trazer para dentro da administração pública, não com concurso público, mas com participação efetiva do cidadão comum dos problemas da cidade. Quer dizer, se você pensa uma gestão participativa, não é? Democrática, você jamais afirmaria, por exemplo, que um candidato vai usar um cheque em branco em benefício próprio, porque você teria o controle social. Então, o senhor acha que faltou consultoria, digamos, política aos candidatos? Eu acho que eles têm consultoria demais. Eu acho que falta boa vontade aos candidatos de falarem o que realmente precisa ser falado, porque essas questões, elas podem gerar dividendos eleitorais, mas às vezes elas podem atrapalhar, elas podem incomodar determinados arranjos políticos, né? E quando, por exemplo, você fala, por exemplo, da questão da passagem, é um tema que está sempre vendo à baila. O preço da passagem vai reduzir, vai aumentar, vai manter. Qual dos três candidatos tem coragem de enfrentar o lobby que é dessas empresas de ônibus aí? Ninguém tem. Não existe nenhum candidato que demonstrou uma postura firme em relação... Eu não estou aqui discutindo o preço de passagem, porque eu acho o seguinte: se nós tivéssemos um transporte pontual, limpo, organizado, de boa qualidade, o problema do preço da passagem seria o segundo ou terceiro a questão que o povo estaria falando. Professor, o Rosivan Marques é o seguinte: boa noite, Alain, boa noite, professor Nilson Euclides. Vimos que os marqueteiros dos candidatos estão sempre colocando as fotos de seus vices com os candidatos a prefeito, com exceção da Frente Popular, onde só aparece o senhor Marcos Alexandre. Será que eles temem apresentar a foto de seu vice, que é o ex-vereador e atual secretário municipal de educação, Márcio Batista? O Márcio também já se licenciou do cargo. E aí, professor, será que o Rosivan tem razão? Eu já vi cartaz do Marcos com o Márcio, mas ele diz aqui que não viu. E aí, o que o senhor pensa dessa colocação dele? Eu não sei. O papel do vice. Eu acho que, no caso do Marcos Alexandre, a questão do vice, o que está em jogo aí é a estrutura do PT. A força que o PT vai ter e a luta que o PT vai ter que enfrentar contra a questão da rejeição que ele tem na capital. Isso é visível. Então, o PT tem uma batalha. Fazer o nome do Marcos Alexandre, um nome conhecido, e tentar reduzir essa questão da rejeição petista na capital. Não sei se o governador Tião Viana e toda essa máquina petista irá conseguir ter sucesso nisso. Agora, com relação a aparecer mais ou menos o candidato, acho que questão de estratégia política eu não costumo discutir, porque eu acho que eles têm os profissionais aí que são responsáveis por isso, né? A gente tem que avaliar isso no final da eleição, quem ganhar e quem perder.
E apontar os erros, né? Uhum. Olha a pergunta da Valéria da Cunha Sampaio. Boa noite. Professor Nilson, o que você acha a respeito da candidatura da Antônia Lúcia, já que ela está envolvida em alguns escândalos políticos? Pergunta da Valéria. Bom, eu vou analisar aqui a questão de escândalos políticos, questão de justiça, de ilegalidade, eu não vou discutir. Isso aí é questão Ministério Público, é judicial, eu não discuto isso. Eu vou discutir a questão partidária, a questão da figura da candidata. Eu acho que ela é uma candidata fraca, ela é uma candidata que tem um discurso muito evasivo, ela não tem ela joga esse discurso muito para a questão da comunidade, da qual ela é uma liderança, que é a comunidade religiosa. Isso só é insuficiente para você se apresentar como candidato. Eu acho que um candidato a prefeito precisa ir muito além disso. Esse discurso do bem e do mal é um discurso um pouco confuso, eu acho que não ajuda muito a democracia. Então eu acho que a candidata Antônia Lúcia é uma candidata fraca. E não sei até que ponto essa candidatura dela também vai, né, com essas relações aí que a gente tem acompanhado pela imprensa. Para finalizar, gente, nosso tempo está estourado, a Raila Oliveira faz a seguinte pergunta. Pela primeira vez, Rio Branco poderá ter segundo turno. Antônia Lúcia, Marcos Alexandre, Fernando Melo, Bocalon, Peregrina e Leôncio Castro. Somente Leôncio Castro, na opinião aqui da Raila, é de Rio Branco. O senhor, a professora Peregrina é acriana de Sena Madureira. O senhor acredita que esse fator possa ajudá-lo na disputa? O Rio Branquense é bairrista? Não, se nós estivéssemos falando de um candidato que tivesse uma densidade eleitoral, aí isso poderia até ser uma questão a favor do candidato. Mas considerando que o candidato representa um grupo político minoritário, ele não tem representatividade, não tem penetração eleitoral, não é uma pessoa carismática do ponto de vista do conhecimento do eleitorado, eu acredito que essa questão não vai... Não vai vir à tona. Não, eu acredito que não. Com força. Gente, felizmente nosso tempo está estourado. Eu conversei aqui com o professor doutor Nilson Euclides, que fez a sua análise do desempenho de cada candidato. Mas, professor, eu quero que o senhor me responda outra pergunta. E essa participação do público, fazendo seus questionamentos, levantando também demandas, o que o senhor achou disso? Eu acho que essa questão, por exemplo, da participação via Facebook, Twitter, entendeu? E-mail, a questão das novas tecnologias de informação, elas estão sendo subaproveitadas pelos candidatos. É por isso que eu falo, esse discurso, ele está muito permeado de questões técnicas, resolver demandas muito locais, muita preocupação de tapar buraco, de fazer isso, e essa questão política, que é de uma fundamental importância. E as redes sociais hoje estão bombando. Exatamente, e essa coisa, ela está sendo muito mal utilizada. A gente vê mesmo no Facebook, as pessoas ficam... Eles estão utilizando os instrumentos... O Facebook tem debate ideológico, Pois inclusive. Mas o problema é que os candidatos usam as redes sociais da mesma forma que os partidos usavam os panfletos antigamente. 30, 40 anos atrás. E a coisa mudou. Eles não perceberam isso ainda. Professor, muito obrigado pela tua vinda. Foi um prazer mais uma vez bater esse papo contigo. Obrigado pelo convite. Fábio Pontes, que é teu fã, te mandou um abraço, viu? Um abraço para ele também. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista. Até já.